Muito boa tarde a todos. Uma saudação. Uma saudação especial que queria dirigir a todos os presentes e que tiveram paciência para vir acompanhar esta discussão. Uma saudação também especial para os meus colegas de painel, a Sra. Conselheira Vânia Álvares e o Sr. Conselheiro Paulo da Mesquita. É um prazer e uma responsabilidade também ter acedido ao convite do Adão Carvalho, que há uns meses me perguntou se estaria disponível para poder fazer uma comunicação sobre uma reflexão crítica a propósito de inspeção, de serviço de inspeção de magistrados do Ministério Público. Eu confesso que na altura não tive muita vontade de aceitar e de corresponder ao pedido, porque não sei se, primeiro, serei a pessoa mais qualificada para poder pronunciar sobre isto, sobre estes temas, sobre estas questões tão atuais e tão candentes para a magistratura do Ministério Público. Por outro lado, ainda não tinha um suficiente distanciamento da função e isso também, enfim, fez-me pensar um pouco mais, mas acabei por aceitar o convite e, portanto, aqui estou hoje. Mas estou numa perspectiva não de apresentar nada de definitivo, não de demonstrar nada. Eu peço a todos que avaliem esta minha apresentação, esta minha comunicação, exatamente como pretendo que ela seja, que é o resultado de uma reflexão crítica que fui fazendo e que já tinha, enfim, até antes de desempenhar funções de inspetor, mas sobretudo a pretexto do desempenho dessas funções, e mesmo posteriormente, sendo certo que nada disto é novo. Isto, pelo menos desde 1990, que se fala de um novo modelo de inspeção. Isto tem sido um tema recorrente, tem sido uma discussão persistente, que tem, enfim, permanecido um bocadinho, se quisermos, inconclusiva ou inconsequente. Mas eu lembro, sobretudo, a propósito destas discussões, a iniciativa que teve o Dr. Rodrigues Maximiano, em 2007, no sentido de pretender reconfigurar um bocado o modelo de inspeção do Ministério Público. E fez um trabalho, enfim, que eu considero meritório, que ficou algo desconhecido, ignorado, porventura não estudado, nem acompanhado, nem acarinhado, se quisermos, mas em que o Dr. Rodrigues Maximiano fez uma consulta muito ampla a muitos magistrados, a muitos órgãos do Ministério Público, ao Sindicato do Ministério Público, Sindicatos dos Magistrados do Ministério Público, cujo leitmotiv era mesmo não haver tabus. Era uma discussão sem tabus em que devia haver contributos de todo o tipo, sobre todas as questões e sem tabus, no sentido de se fazerem propostas de alteração legislativa do Estatuto e eventualmente, e consequentemente, do regulamento. Mas passando então à abordagem aqui do tema do nosso painel, que será a inspeção de magistrados do Ministério Público enquanto garante de equidade nos movimentos. E a questão prévia que eu coloco é se a inspeção deve ser mesmo um instrumento de garantia de equidade dos movimentos de magistrados, ou se deve ser preponderantemente um instrumento desse fim. Eu sei que, enfim, tendo tido uns anos de experiência como inspetor, o universo que se tem pela frente é um universo de pessoas com uma extraordinária preocupação com a inspeção. E pior, se calhar, de verdadeira obsessão com a inspeção. Portanto, é um tema que preocupa e que, mais do que preocupa, se calhar, a questão prévia que eu coloco é se a inspeção deve ser mesmo um instrumento, enfim, no enquadramento que os colegas têm da sua perspectiva de gestão de carreira, que é legítima, e que eu considero que está, em verdade, por um caminho altamente inconveniente, altamente inadequado, mas que é, de facto, o panorama que atualmente se constata.
E que, portanto, acho perfeitamente pertinente ter tido lugar esta discussão, esta reflexão sobre este tema e, como tal, enfim, todos os colegas poderem contribuir e darem as chegas seguramente pertinentes e bastante qualificadas, se calhar mais do que a minha, mas portanto, é um panorama que se nota, é um panorama que se sente e que eu não considero ser nada conveniente. Mas, portanto, enquanto modelo de inspeção, o atual modelo é um modelo conhecido, está consagrado, enfim, em poucos artigos até do Estatuto do Ministério Público e depois num regulamento, e que se calhar até o regulamento era dispensável, podia nem haver regulamento, mas agora como costuma haver regulamento para tudo, portanto, há um regulamento que tem que ser observado e que convém ser observado. A questão diferente é se ele está a ser observado ou como é que está a ser observado, mas pronto. De qualquer forma, enquanto finalidade, se calhar a inspeção não deve ser primordialmente um meio de gestão de carreira ou de determinação de critérios de colocação ou de promoção. Enfim, há até propostas de que a inspeção pode ser apenas voluntária, nem devia haver inspeção, se calhar a inspeção devia haver apenas para quem quisesse ser promovido ou progredir na carreira ou ter outro tipo de progressão na carreira. Mas a perspectiva que me parece correta é que, se calhar, primordialmente a inspeção tem que ser um instrumento que garanta a qualidade técnica e jurídica, mas também comunitária e cívica do magistrado enquanto titular de interesses dos cidadãos. E o cidadão deve estar tranquilo a propósito da pessoa que concretamente vai intervir e vai decidir sobre os seus interesses. E, portanto, penso que também, podendo ser perspectivada como um direito dos colegas, dos magistrados, é se calhar um dever de accountability, se quisermos, um dever de prestação de provas periódicas de um serviço público que também é exercido. Mas temos que começar a equacionar aqui alguns problemas que podem, enfim, ser justamente e legitimamente colocados, que têm a ver também com a componente ético-deontológica, que, de certa forma, pronto, lateralmente é também colocada como prioridade, prioridade não, mas como finalidade da avaliação do mérito, embora, considero eu, relativamente secundarizada. Em todo o caso, a inspeção tem sempre sido considerada um instrumento, e deve ser um instrumento precioso de apoio à gestão global do Conselho Superior do Ministério Público. Aliás, a inspeção, o serviço de inspeção, é um serviço na dependência do Conselho Superior do Ministério Público. Portanto, não trabalha à deriva ou autonomamente, contrariamente ao que se pode pensar. A questão diferente é se trabalha excessivamente em solitário ou não, mas isso são outras considerações que os próprios inspectores devem ter a preocupação de discutir internamente. Mas, enquanto instrumento de apoio a essa gestão global de meios, podemos identificar alguns aspectos, alguns vetores principais em que tal se materializa. Concretamente, na auditoria da eficiência da gestão dos quadros e na caracterização da imagem global e fidedigna dos serviços do Ministério Público. Portanto, o Conselho Superior do Ministério Público deve estar habilitado a cada momento, em real time, se quisermos, de qual é o exato estado dos serviços do Ministério Público. Portanto, uma inspeção que não sirva para isto, se calhar
tem que procurar começar a corresponder a esta finalidade. Outra finalidade será da auditoria aos próprios métodos organizativos e de trabalho das Procuradorias Regionais, por um lado, e das Procuradorias de Comarca, e fazer um levantamento das metodologias, do tipo de organização que lá é empreendido e em termos de medição também dos seus resultados. Enfim, as comarcas têm objetivos, têm resultados, portanto há que fazer a aferição desse saldo. Por outro lado, também a detecção de necessidades de áreas fundamentais de formação e de especialização permanente de magistrados e serviços, e também de funcionários, porque não abranger aqui também a componente dos oficiais de justiça que colaboram e que apoiam o serviço do magistrado. Também a organização dos meios de apoio, periciais e de outro tipo, às funções do Ministério Público e a detecção e inventariação das carências existentes. Portanto, também para contribuir para a tal imagem global do estado dos serviços de que o Conselho Superior deve também dispor a cada momento. Por último, o contributo para a monitorização da aplicação de novas leis a nível regional e local. Local e nacional. Mas, atualmente, o sistema talvez não compreenda todas estas finalidades, ou pelo menos não corresponda, ou não esteja a corresponder inteiramente a todas estas finalidades. Esteja prioritariamente a servir para detectar anomalias de atuação, de procedimentos e entendimentos, que sejam incompatíveis com as funções próprias constitucionais do Ministério Público e que sejam consideradas como tal, anomalias, impropriedades, falta de aptidão, ou também como critério determinante de mobilidade de transferências, de colocação em departamentos como de SIAP, de IAPs regionais, juízos centrais, portanto, em que se exigem requisitos com determinada pontuação. E também em função da promoção de magistrados a Procurador-Geral Adjunto, ou também da perda desses requisitos que vão sendo exigidos para determinados lugares e funções. Na definição deste modelo, e isto, portanto, compreende a reflexão crítica que eu tenho feito e que, no fundo, deve ser um pressuposto da reconfiguração, ou pelo menos da redefinição de um sistema de inspeções do Ministério Público, saber o que é que se vai inspecionar, para que é que se vai inspecionar, que inspectores queremos. E nisto, muito importante, a questão do recrutamento e da seleção de inspectores em termos enfim, definir, não será um perfil, mas definir um tipo de magistrado inspetor, não é? Mas que terá, portanto, especiais responsabilidades em toda essa tarefa de avaliação e monitorização, e também de autoformação, porque há uma carência que me parece a mim flagrante, que é o inspetor, além da função solitária que exerce, o inspetor não tem propriamente uma formação inicial nem contínua. Há uma autoformação que vai fazendo, vai vendo se calhar como é que foi avaliado, vai vendo como é que os colegas mais experientes, mais antigos, têm feito, vai adotando os métodos e os critérios que considera mais válidos e, no fundo, faz uma autoformação. Mas será que isso é suficiente? Será que é isso que satisfaz? Será que é isso que, no fundo, vai contribuir para uma maior uniformização de critérios? Portanto, há que, quanto a mim, repensar também este momento de seleção, recrutamento e formação de inspectores. O quadro de inspectores, de facto, parece que é um quadro de iluminados, que são pessoas que já nascem
com um programa de critérios de avaliação e que, portanto, basta serem nomeados e estão aptos para desempenhar a função. Eu confesso que só ao fim de 1 ano e meio de exercício de funções de inspeção é que comecei a ter alguma maior, enfim, maior à vontade, uma maior familiaridade, quer com os métodos, quer com o próprio objeto da inspeção, quer com... E, portanto, não é uma tarefa que se presuma que, à partida, não vai ser preciso, enfim, formar inspectores. Mas, portanto, temos que enquadrar um sistema de inspeção e auditoria dos magistrados do Ministério Público, se calhar entre um sistema tipo SEADAP, que é o existente na função pública, na administração pública em geral, e um sistema de auditoria, se calhar mais destinada aos serviços e que será, porventura, um modelo de futuro, e aí adiante também vou aflorar a questão, que tem a ver com a possibilidade de, no fundo, ser criado um modelo de relatório, um relatório tipo, tendente à uniformização da informação para a produção de um resultado aritmético dos itens que forem objeto de avaliação. Não sei se estou ainda 5 minutos. Obrigado. Aqui. E a esse propósito, portanto, quando falamos em relatórios tipo, relatórios modelo, cuja verdadeira finalidade será da uniformização de critérios de avaliação, saber se o regulamento deve ou não incluir uma tabela percentual de valorização de itens concretos que, em função da sua importância relativa, depois de serem verificados, não é, checados, cada um dos itens, resultem num nível quantitativo final. Portanto, há a possibilidade disto poder ser concretizado. Tem havido alguma relutância em aceitar esta solução, tem havido, enfim, uma relutância em aceitar a solução do modelo de relatório, do relatório padrão, que, de qualquer maneira, tem que ser um relatório ajustado a cada área de jurisdição, a cada serviço, a cada departamento, portanto, não pode haver um nivelamento absoluto deste tipo de relatórios, naturalmente. Mas em que se reflita, portanto, a natureza e quantidade do serviço distribuído, concretizado em cada magistrado, para serem mais facilmente comparados e medidos, reconduzir uma notação a essa tabela numérica, ou seja, resultado de pontuação aritmética, com uma média ponderada, não é? E, através da comparação regular desses resultados, dos valores desses resultados finais, permitir, de facto, assegurar uma maior igualdade de tratamento entre inspecionados. A título de reconfiguração do sistema de inspeções, o novo Estatuto e o seu regulamento não alteraram significativamente o modelo anterior. Foi uma alteração muito tópica, como sabemos, reflete-se apenas na previsão da primeira ação inspectiva, ao fim do primeiro ano, a definição de ciclos de inspeção mais marcados, a dispensa dispensa de inspeção quando há uma dupla notação de muito bom, e a figura do inspetor coordenador, no facto. Foram as grandes aquisições do novo Estatuto. Depois, o que fica, de facto, continua a interrogação de saber se a inspeção é um momento que fica entre a pedagogia e o sancionamento. Portanto, e se calhar temos exemplos de ambas esses vetores. Há ainda outra questão que pode ser, enfim, abordada, aflorada, que é o do anacronismo das 5 classificações, das 5 espécies de classificação, que me parecem completamente desajustadas
da atualidade, e só por uma questão de replicar o sistema de notação dos juízes é que persiste no Estatuto do Ministério Público. Mas isso será, de facto, um fundamento, quanto a mim, pouco válido. Em termos de parâmetros de equidade nos movimentos e da gestão da carreira, de que a notação, a classificação vai continuar a ser elemento muito preponderante, pode ainda pensar-se, de facto, na institucionalização de um código de conduta dos inspectores, no tocante ao seu relacionamento com os inspecionados, e do manual de procedimentos e normas de padrão em termos de definição geral das metodologias e procedimentos, porque eu ainda me lembro que todos os inspectores tínhamos formas diferentes de anunciar a inspeção, elementos diferentes a solicitar aos inspecionados, portanto havia uma autêntica diversidade, quer de metodologias, quer de procedimentos, quer de abordagens e também de critérios de avaliação. De qualquer maneira, o problema da atualização e da regularidade e periodicidade das inspeções é, de facto, também um fator que tem que contribuir para esse tipo para a igualdade de situações. Pensar, eventualmente, num plano plurianual de todos os serviços que possa abranger, num determinado período, direto ou indiretamente, todos os magistrados, para os colocar sempre em situação de relativa igualdade nos momentos de movimentos e enfim, que se tenham que estabelecer ali relações de relativa equiparação e de alguma igualdade. E, no fundo, saber se os critérios de avaliação que estão no artigo 140, que são diversos, se são, de facto, para atender de acordo com a sua preferência pela ordem como estão nas alíneas, ou se terão, de facto, que ser ponderados de outra forma, nomeadamente sobre se deve fazer ou não apelo prioritário à produtividade, à proatividade, à tempestividade ou à qualidade técnica, ou eventualmente à simplificação, aos critérios que lá estão. E também como fator de eventual melhoria e de redução das desigualdades e das subjetividades de critérios, a proposta da anotação coletiva, que não seria apenas um inspetor, mas sim um coletivo de inspectores a apreciar o trabalho de cada inspecionado. Portanto, onde a homogeneização poderia ser efetivada de forma mais, penso eu, mais cabal, mais eficaz. Dr. Reis Bravo, vou mesmo pedir-lhe... Não, estou a acabar, Sra. Presidente, e acabo apenas com duas provocações, que é quanto ao futuro. Há uma palavra que é muito importante para todos os colegas, inspecionáveis ou não, que é uma palavra que se calhar devia substituir a de inspeção, que é autovigilância. E uma última provocação, saber se ou como a inspeção deve ser avaliada. E agradeço a atenção dispensada e a vossa paciência. Muito obrigado.